Nós estamos recebendo nesta manhã o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, PMDBista Júnior Mock, a quem já agradeço a presença. Deputado, estamos já praticamente no final do ano, encerrando o ano de 2017. O ano de 2017 foi um ano aí de conquistas para o nosso Estado com relação a projetos aprovados pela Assembleia Legislativa? Bom dia. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, Carmen. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Madureira. Bom dia aos ouvintes da FM Capital e do Tribuna Livre, de modo muito especial. Eu acho que foi um ano, eu disse ontem numa fala que eu fiz, que dos 11 anos de poder legislativo que eu tenho, foi, sem sombra de dúvida, o mais difícil. Mas, ao mesmo tempo, né, quando eu digo mais difícil, porque foi um ano assim, muito intenso. Né? Tivemos muitos momentos de discussão, muitos momentos de tensão na Assembleia Legislativa, mas, ao mesmo tempo, também eu digo que foi o ano em que nós avançamos muito em várias questões que eu acho que são fundamentais para o Estado. Se você pensar que nós conseguimos aprovar o que, acredito, eu tinha feito uma leitura há algum tempo atrás, que era o único Estado da Federação que tinha aprovado, mas acredito que outros já devam ter discutido e aprovado, nós aprovamos a PEC do teto. Que eu acho que isso, do ponto de vista, se você pensar o Estado de médio e longo prazo, é uma lei que entra em vigor, na verdade, a partir do dia 1º de janeiro, excelente. Por quê? Porque o Estado não vai poder crescer a sua despesa, principalmente despesa com o pessoal, maior do que 90% da sua receita corrente líquida. Isso faz com que o Estado possa se planejar para os próximos anos, mantendo, né, essa proposição aprovada de que só pode crescer a despesa de folha, o valor ou o percentual da inflação, ou até 90% do que cresce a sua receita corrente líquida. Eu acho que isso cria a possibilidade de estabilidade, de segurança, de médio e longo prazo. Nós votamos no Estado, e eu disse que numa atitude inédita, o que muitos estados não conseguiram também, porque houve a aprovação da lei federal que regula a questão dos incentivos fiscais, e como essa lei previa que os estados deveriam convalidar os incentivos já concedidos e também permitir, uma vez que nós aqui votamos todos os incentivos fiscais, eles têm um termo final, que é 2028. E a legislação federal permitiu até 2033. Então, em apenas um dia, a Assembleia Legislativa, entendendo a importância da matéria e a importância desta lei para você continuar atraindo investimentos para Mato Grosso do Sul, continuar tendo a possibilidade de novas empresas, novas indústrias virem para cá, gerar emprego e renda para a população, nós aprovamos em um dia tão somente. A lei foi lida, nós abrimos mão de todos os prazos, nós votamos em primeira, nós convocamos uma sessão extraordinária. Com isso, garantiu, primeiro, convalidou os incentivos existentes, mas tem uma questão importante nisso tudo. Daqui para frente, todos os incentivos fiscais deverão obrigatoriamente passar pelo Conselho de Desenvolvimento Industrial e terá que ser homologado pelo CONFAZ, Conselho Nacional de Política Fazendária. Então, primeiro, você acaba um pouco essa questão da guerra fiscal, e segundo, você tira essa prerrogativa de apenas um nome ou uma pessoa ter o poder de conceder ou não o incentivo fiscal, o que isso obviamente gera grande parte desses problemas que nós vimos em relação às denúncias. Então, acho que essa lei é extremamente importante, a PEC do teto, nós votamos, né, e agora estamos hoje votando a prorrogação do refis para as dívidas do Estado, nós votamos o FADEF, extremamente importante, num acordo que foi feito com todo o setor industrial, que na verdade é o Fundo de Estabilização Fiscal, onde as empresas incentivadas, né, elas podem aderir, e justamente por conta dessa convalidação permitiu a criação da nova lei que é o FADEF, que permite às empresas ampliarem o prazo de 2028 a 2033, e o Estado fez, através dessa lei aprovada, você tem um parâmetro. Então vai pegar todos os termos de incentivo, verificar
as empresas que cumpriram integralmente, elas podem ter ampliação em 5 anos e elas vão contribuir com 6%. As empresas que cumpriram parcialmente podem chegar, ou que não cumpriram o termo, ela pode ter a prorrogação com o compromisso, né, com o cumprimento das cláusulas constantes, porque vai ser submetida ao CONFAS, e ela vai contribuir com até 15% do valor do incentivo durante 36 meses, para permitir que esse recurso possa garantir a estabilização fiscal do Estado. Então, foi extremamente importante, ao meu ver, também essa lei para Mato Grosso do Sul. Nós votamos, né, dentre as pautas, a mais polêmica, que foi a questão relacionada à reforma da Previdência. Né? É importante salientar que da proposta inicial, né, o projeto sofreu 25 emendas acatadas, então houve uma alteração, e dentro daquilo que se discutiu, e eu posso dizer isso porque conversei muito com os servidores, não foi o ideal, obviamente, na visão talvez dos servidores, era que a matéria não fosse colocada e nem apreciada, né? Essa dos servidores, que eu digo principalmente das categorias, mas nós conseguimos avançar, apresentar um grande número de emendas para poder melhorar o projeto. Tanto é verdade que a incidência, né, do aumento do percentual para os servidores, ele só vai ocorrer àqueles que receberem acima do teto do INSS, que é R$ 5.531. Então, 75% dos servidores não terão aumento no percentual de contribuição. Aqueles que ultrapassem o teto pagarão os 3% sobre a parcela que exceder o teto, a parcela de vencimento que exceder o teto. E também em relação ao fundo, que nós vinculamos uma parte da contribuição que será feita, né, do aumento da contribuição dos poderes, para recompor o valor que existe na conta, o saldo existente na conta no dia da publicação da lei. Então, eu citei 2 emendas, tantas outras que tem, mas enfim, foi votada a reforma da Previdência. Ela é objeto hoje, existe por parte de centrais sindicais a discussão quanto está se discutindo a suspensão da eficácia da lei, a suspensão, né, da sua aprovação. Obviamente a Justiça vai avaliar, e se isso acontecer, vai ser cumprido. Entretanto, nós enfrentamos o problema, né, foi votado. Então eu acho que isso para o Estado, do ponto de vista, se você olhar de médio, curto, médio e longo prazo, tem que ter, se não era essa, tem que ter outra, né? Se não fosse essa, outra, mas que tem, nós temos um rombo, né? Agora a Assembleia acatou, foi feita a proposição, a auditoria. Essa auditoria nós já solicitamos ao Tribunal de Contas, que já criou uma comissão e um conselho para fazer uma ampla auditoria na questão da Previdência, para nós, de forma muito clara e transparente, dizer para a sociedade: olha, o problema que nós tivemos com a Previdência foi esse. E alguns são claros. Alguns problemas da Previdência foram claros. Quando dividiu-se o Estado, nós assumimos uma herança do IPMAT sem ter na contrapartida os recursos, ou seja, nós tivemos um grande número de funcionários que vieram para Mato Grosso do Sul, já com vários anos de trabalho, com contribuição no IPMAT, e não houve a compensação. Quando se criou a Previdência inicial no Estado, ela era de 6%, 4% para a saúde e 2% para a assistência social. Não recolheram um centavo durante 10 anos, não se recolheu para a Previdência. Então não tem Previdência que aguenta, não tinha recurso. Então, esse período, eu não estou falando ainda, nem estou discutindo aqui má gestão, ou aplicação errônea, né, má condução, não quero ainda entrar nessas discussões. Eu estou falando de algumas questões que interferiram para esse rombo. O fato é, e é verdadeiro, que nós temos hoje um rombo de 85 milhões por mês na Previdência do Estado, que a hora que você, cada ano, como é um crescimento vegetativo, a tendência dele é aumentar, e isso drena os recursos do Estado nos investimentos nas políticas públicas do Estado. Então, a lei aprovada, ela resolve de imediato? Não, ela diminui o déficit, que já é algo importante, mas ela projeta
a médio e longo prazo, a possibilidade de você conseguir, né, dentro dos próximos 10 anos, aí 8, 10 anos, você possibilitar que nós tenhamos uma previdência em que o que entra e o que sai, uma previdência sadia. Então, quais são as mudanças no processo? Eu falei daquelas que amenizaram um pouco da Assembleia, mas tem algumas mudanças que são fundamentais. Primeiro, a Previdência do Estado também, a partir de agora, você paga até o teto só. E você se aposenta até o teto. Acima do teto, quem ganha vai ter que ter a Previdência complementar. O Estado tem a obrigação, assim como é o regime geral, que é o INSS. Você recebe até o teto. Você pode ganhar 20, 30, mas o que você recolhe, a sua aposentadoria vai se limitar ao teto. Esse é um ponto, né? Segundo, na lei ficou obrigada que em 360 dias, ou seja, no prazo de 1 ano, o Estado tem a obrigação de refazer todo o cálculo atuarial e mandar para a Assembleia Legislativa um projeto de lei aportando bens e recursos e em que prazo para poder zerar o déficit da Previdência. Então, todo esse estudo tem que ser feito ao longo de 2018 até o final do ano que vem. Então, o governo tem que mandar um projeto de lei daqui a 6 meses para poder disciplinar a segurança complementar. Então, ainda nós temos muitas discussões em relação à reforma da Previdência, que foi uma discussão muito polêmica realmente, né, lá na Assembleia Legislativa, mas eu entendo que essa discussão faz com que a gente também tome conhecimento, a sociedade como um todo, da importância de nós discutirmos hoje a Previdência Social no país e aqui, de modo especial, no Mato Grosso do Sul. O senhor falou a respeito de alguns projetos, citou alguns projetos. Nós podemos dizer que vários deles foram aprovados pela Assembleia, gerando mais empregos para o estado de Mato Grosso do Sul, que também é muito importante numa época que nós vivemos, o país em recessão, com muitas dificuldades, e nós conseguindo, o Mato Grosso do Sul conseguindo ainda gerar empregos, conseguindo pagar, e aí já voltando ao governo do estado, conseguindo pagar em dia o funcionalismo público, o que é importante. As pessoas falam, não, mas é uma obrigação. É uma obrigação, mas infelizmente hoje muitos estados passando por dificuldades. Acabamos de noticiar, né? Pelo menos 1,5 milhão muitos estados. Aliás, o Rio de Janeiro conseguiu agora uma liberação do governo federal para pagar 2016. Não só ativo como inativo. Exato. Então nós, os poderes todos, nós conseguimos, e isso se deve, obviamente, à regularidade no cumprimento do repasse dos duodécimos, os repasses constitucionais a todos os poderes, que permite também, né, aos poderes pagarem em dia os seus servidores. Nós tivemos uma questão muito polêmica esse ano, que foi relacionada à CPI da JBS, em função de toda, né, aquelas denúncias havidas na delação dos proprietários da empresa. Essa CPI, ela trouxe, eu acho que para o Estado, um benefício muito grande. Por quê? Primeiro, porque nós identificamos os valores. Ponto, né? Que havia desvio, que havia não cumprimento, digamos, dos termos de acordo para regime especial, os famosos TARES, os 5 que foram mencionados na delação. Identificamos, houve uma proatividade muito grande da CPI, da Assembleia, no sentido de buscar o ressarcimento do valor, bloqueando os recursos. A ideia de bloquear não era porque isso não vai ficar indisponível, né? Ficaria indisponível. Não era apenas bloquear, mas chamar o grupo para a mesa para negociar. E foi o que aconteceu. Obviamente, com o bloqueio, eles também reagiram, se sentiram pressionados, ameaçaram a paralisação das atividades, a demissão dos funcionários, que é um número significativo, né? E nós conseguimos fazer um acordo que eu falo que ficou de bom termo para todo mundo, de você garantir o ressarcimento. O Estado está terminando agora, até final do ano agora, o acordo, a identificação real do valor, para eles poderem, inclusive, se quiserem, aderir, né, ao refis do Estado, ao projeto de refis, de refinanciamento da dívida, com desconto de juros, de multa e parcelamento dela, para eles aderirem, efetivarem o pagamento, então pagarem aquilo que corresponde ao não cumprimento dos termos de acordo e, ao mesmo tempo, garantindo a manutenção dos empregos, que é extremamente importante. Os servidores estiveram lá, né, os sindicatos, a representação dos servidores, e também a regularidade das atividades e o pagamento aos nossos produtores.
servidores, porque a atividade pecuária, e não só ela, de proteína animal que o grupo tem aqui no estado, como a parte de aves, né? Nós temos aí a parte florestal, que agora foi cedida, mas movimenta mais de 15 mil servidores. Então, tudo isso, mantidos os empregos, mantida a regularidade do pagamento, a atividade da empresa, nós queremos que a empresa esteja sólida, forte, continue atuando no estado, é importante para o estado isso. E é isso, foi essa sensibilidade aí, ao invés de ficarmos aí, né, discutindo, brigando, de chegar a um consenso e achando ponto de equilíbrio que fosse bom para todas as partes. Deputado, eleições majoritárias 2018. 2018 é um ano que já começa atípico, né? Já começa. Até que ponto isso afeta os trabalhos legislativos? Como é que a Assembleia vai lidar com essas questões num ano onde a gente ainda tem um fator econômico muito pesado, né? Atrair investimentos para o Estado, recursos do governo federal. A gente sabe que as coisas ficam meio que em suspenso num ano como esse. E aí o comércio, os investimentos no Estado podem rarear, né? Podem caminhar a passos mais lentos. Como conciliar tudo isso? Bom, primeiro é importante lembrar que a alteração havida na legislação eleitoral quanto aos prazos, né, para a realização das convenções e início das campanhas eleitorais, já desde a última eleição, nós teremos, na verdade, 45 dias, 50 no máximo, de processo eleitoral. Então, com isso, já diminuiu muito. Acabou aquele tempo que eram 90 dias que você participava do processo. Aproveitar esse seu comentário. O senhor acha que é suficiente 45 dias para o eleitor conhecer o perfil do candidato? Olha, eu diria para você o seguinte, o tempo é suficiente. O que talvez teria que mudar é você alterar a legislação no sentido de permitir uma divulgação maior por parte de quem é candidato, até para que o eleitor conheça um pouco mais, né? Então eu não falo, a questão não é tanto tempo, a questão é que restringir tantos e tantos procedimentos, muitos, que o candidato acaba não tendo condições, de ficar com medo, pensa duas vezes antes de fazer, de ir lá, de falar, será que pode isso, será que não pode, todo dia, nessa assessoria jurídica, né? Ele está amarrado, ficou muito amarrado, né, a questão da divulgação. Mas hoje, as mídias sociais, eu entendo que terão um papel fundamental, e a mídia social hoje, uma notícia, ela atinge milhões, milhares de pessoas, né, rapidamente, e faz com que o eleitor possa ter essa possibilidade maior. Todos, eu acho que a mídia social será cada vez mais importante, né? O grande palanque. E o grande palanque eleitoral. Então, acho que esses 45, esses 50 dias são suficientes, e com isso você reduz também muito os custos relacionados em campanha eleitoral. Até porque as mídias sociais vão contribuir para a redução desses custos também. Aqueles que souber utilizar e tiver, né, uma boa inserção aí nas redes sociais, leva, né, uma certa vantagem do ponto de vista da divulgação do seu trabalho, das suas ações e da possibilidade de ter as suas propostas vistas aí por milhares de pessoas. Então, eu acho que nessa questão do prazo, eu acho que é muito bom. Muito bom, a redução do prazo, porque antes, olha, 90 dias de campanha, depois que passa os 45, 50, ninguém aguenta mais. É estafante o período. O certo está indo aqui, porque ele sabe, ele é do tempo que ele era 90, 120 dias, 6 meses fazendo campanha. Era muito complicado. Então, eu acho que essa redução contribui. Por um outro lado, você consegue, assim como fizemos pelo menos grande parte dos parlamentares nas eleições passadas, você consegue compatibilizar, porque nós temos sessões da terça, quarta e quinta parte da manhã. Claro, o que às vezes fica um pouco prejudicado é o trabalho de interlocução. Eu costumo dizer que nós, parlamentares, temos 3 grandes ações. O parlamento, né, a discussão, votação das matérias, e que nós acabamos de falar, até para dar números exatos, nós tivemos esse ano, nós vamos fechar com mais de 6.500 proposições na Assembleia. Mais de 450 projetos de lei só esse ano. Projetos não só, projetos de lei, projeto de emenda constitucional, entre todos, mais de 450 projetos. Só hoje
estão pautados, que é a última sessão em que nós vamos votar. Nós temos a de amanhã, caso tenha uma necessidade, mas amanhã, a princípio, nós não teríamos ordem do dia. É mais uma sessão de prestação de contas, de agradecimento. Mas só hoje nós temos cerca de 30 projetos para serem apreciados. Então, assim, é muito grande o volume de trabalho. Então, no período eleitoral, eu falo, a parte parlamentar se mantém. O que talvez sofra um pouco é essa interlocução, mas as próprias lideranças que lhe traz as demandas para fazer essa interlocução, elas também estão envolvidas nas campanhas eleitorais. Então, diminui também esse trabalho de interlocução. Então, eu falo que o trabalho maior na parte da tarde e à noite, na parte política, os deputados vão poder fazer sem interferir na sua atuação legislativa e a sua participação nas sessões. O deputado, formalmente a campanha eleitoral tem apenas 45 dias ou até menos, mas do ponto de vista político a campanha eleitoral começa bem antes, né? Com certeza. Alguns partidos, inclusive aqui no estado, já têm definições relativas à sucessão governamental. O governador Reinaldo Zambuja, apesar de falar que só vai definir depois do carnaval, já é candidato à reeleição. O PDT já tem a candidatura do juiz aposentado Odilon de Oliveira. Quer dizer, você não acha que o PMDB está sendo prejudicado em não ter já um candidato, um pré-candidato? Acho. Por isso nós teremos ainda, nós teremos uma reunião essa semana ainda, né, para a gente poder, antes de virar o ano, começar a construir, se não a definição do nome, mas nós construirmos uma pauta e uma agenda para nós fazermos isso no menor espaço de tempo possível. Entendo que o PMDB, no geral, né, e as próprias bases, como partido, tem muita capilaridade no interior, né, diretórios, prefeitos, vereadores. A cobrança é muito grande por essa definição, né, digamos, dos partidos maiores, o PMDB que está indefinido. Então, a definição do PMDB, ela contribui para que o processo eleitoral se desencadeie. Quando eu digo processo, não é o processo lá da eleição, mas o processo político eleitoral, as discussões, as negociações entre partidos, entre lideranças, porque você tem que pensar na cabeça de chapa para depois você compor o restante. Né? Você tem governador, aí você tem espaço, já vice-governador, você tem 2 vagas para Senado, você tem as vagas para federal, você tem que construir as chapas, né? Para você ter competitividade, não só no processo político eleitoral, mas para que você tenha o seu projeto de governo respaldado por lideranças que tenham efetivas condições de se eleger, ter uma boa bancada na Assembleia, ter uma boa bancada na Câmara Federal, ter senadores. Então isso é fundamental. E isso, quer nós queiramos ou não, ele fica muito na dependência da definição da candidatura a governo, que é a principal candidatura que vai puxar as outras, que vai contribuir para isso. E pode acontecer do PMDB não ter candidato ao governo do Estado em 2018? Nesse momento, eu falo para você, se nós formos ouvir o pleito e, né, dermos ouvidos ao pleito de todas as nossas lideranças, praticamente por unanimidade, elas entendem que nós temos que ter candidato a governador. Seja o André Putinelli ou seja outro nome. Mas nós temos que ter candidatura a governador, porque o partido é um partido forte, um partido representativo, um partido que está em todos os municípios, que tem lideranças importantíssimas aí no estado. E nós precisamos ter essa definição, e nós precisamos, diante da definição, começar a construir esse projeto. E não dá, né? Você inicia o ano que vem você tem que começar. Senão fica para trás, e eu concordo exatamente com o que você falou. Prejudica o próprio partido, prejudica a chapa proporcional, né? Porque nós ficamos, daí, quem é o governador? Não, estamos vendo aí. Então, esse negócio não funciona. Agora, deputado Júnior Mock, claro que aí ano que vem cada deputado assume o seu palanque e, consequentemente, o seu candidato ao governo. E como é que fica o trabalho executivo e legislativo, essa parceria? Pode prejudicar de alguma maneira nas eleições? Olha, Marquinhos, eu não acredito. Desde o início, o PMDB
tem dito de forma assim, tem discutido muito claro, uma coisa é a nossa vinculação partidária e a construção política que o PMDB tem que fazer. Ela independe da questão governamental. Entretanto, nós, quando assumimos, e o PMDB em nenhum momento e nunca ocupou nenhum espaço no governo Reinaldo Zambuja, nós nunca ocupamos e nunca pleiteamos também, mas nós assumimos um compromisso, o bloco, os 6 deputados que estão lá, de dar governabilidade em tudo aquilo que é importante para o Estado nas discussões. Então, cada projeto, cada matéria, nós sentamos, nós discutimos, tanto com o governo como discutimos internamente no nosso grupo. Internamente, nós fazemos reuniões sistemáticas, os 6 deputados estaduais do PMDB, para definir os nossos posicionamentos em relação a essa ou aquela matéria. Deputado, concretamente, tirando a candidatura do Putinelli para o governo do Estado, é muito difícil, né, ter um nome para substituir hoje o Putinelli. Quer dizer, tem muitos nomes, a maioria não aceita, né? O caso da Simone não aceita, o próprio presidente da Assembleia não aceitaria. Então, vários nomes não aceitam. Então, essa proximidade do PMDB com o PSDB não daria também a facilidade de uma composição do PMDB com o PSDB numa eleição futura? Sim, o que eu diria para você, Sérgio? Primeiro, há um anseio do PMDB e uma expectativa realmente de que o André se decida a ser candidato. Isso é ponto pacífico, né? A candidatura do André depende dele. A possibilidade da candidatura dele, ela agrega, eu diria que ela agrega 100% do PMDB. Certo? 100%. Há uma vontade do PMDB em relação à candidatura dele. Por todo o legado, por todo o trabalho, por todo o histórico, por mais que tenham questionamentos em função de toda uma série aí de investigações, mas a candidatura do André é a candidatura forte, a candidatura consistente, a candidatura que nos une a todos, né, do PMDB. Tirando o André, entendo que a candidatura mais viável, não sendo o André, é a candidatura da Simone, né? Seria a candidatura da Simone. Todas elas, tanto a do André quanto a da Simone, a Simone por várias razões, né? Pela experiência administrativa de prefeita, vice-governadora, pelo trabalho no Senado e também porque está no meio do mandato como senadora, né? Então seria, ao meu ver, uma candidatura extremamente forte, competitiva e que também aglutinaria todo o partido em torno dela. Tirando a candidatura dos dois, as outras são candidaturas que podem vingar, mas não têm o mesmo peso político e eleitoral da candidatura do André e da candidatura da Simone. Então, sendo muito claro, isso. Obviamente, as duas, tanto a do André quanto a da Simone, dependem de decisões pessoais, né? Não é uma decisão de partido mais. O partido quer. Agora é uma decisão que cabe a ele. Quando você tira os dois nomes, aí, né, nós temos que começar a discutir. Agora falar, você aceita? Eu falo, como é? Ser candidato a governador não é simplesmente o fato de se aceitar. Tem que ter uma série de questões que você tem que discutir. Eu estou há vários anos na atividade política e conheço e sei. Não posso ser, né, inconsequente de tomar uma decisão que ela acaba criando, ao invés de criar uma situação boa, apenas de aglutinação no momento para dar uma satisfação, depois ela vai perecer. Então, também não posso fazer isso. E aí, por isso que essa é as duas discussões. Então, nós precisamos vencer elas, saber exatamente, e depois poder possibilitar. Hoje, se você discutir internamente, o PMDB internamente não admite discutir nesse momento uma coligação sem cabeça de chapa. Admitimos todas as coligações com a cabeça de chapa nossa. Agora, para isso, precisa vencer isso. Venceu, não temos a candidatura, aí nós reiniciamos a discussão. Por isso que isso tem que começar agora. Eu falo que essa discussão, essa pauta, essa agenda do PMDB tem que ter início. Acho que antes de finalizar, não tenho certeza, antes de finalizar o ano. E nós temos que, no início do ano, estar com isso resolvido. E é com certeza umas férias bastante curtas para os PMDBistas aí com relação à eleição 2018.
Presidente Júnior Mock, quero agradecer a sua participação aqui no programa Tribuna Livre. Claro, os esclarecimentos, esse balanço com relação ao ano de 2017, né? E esperamos que 2018 também seja um ano bastante produtivo para o estado de Mato Grosso do Sul com relação ao trabalho na Assembleia Legislativa e que possamos, né, ganhar e muito. Falando em ganhar, qual é a sua avaliação para encerrarmos? Hoje o Carlos Marum, né, ministro, o que é que isso traz, o que isso representa para o nosso estado? Eu diria o seguinte: quando você tem um ministro, e um ministro de articulação política, um ministro secretário, né, especial de governo, que o cargo é equiparado ao cargo de ministro, ele te coloca no centro das decisões, no centro das discussões de todas as grandes decisões do país, do governo federal. Obviamente, pulsa lá no coração do Marum, o coração sul-mato-grossense, obviamente, a possibilidade e a amplitude que o cargo lhe dá também a condição de ajudar muito o Mato Grosso do Sul. E eu não tenho dúvida que o Marum fará isso dentro, obviamente, das suas possibilidades, dentro daquilo que é possível, mas é importante nós termos uma pessoa, ministro, hoje com com esse trânsito que o Marum conquistou, né, junto ao governo federal, transformar isso em ações concretas em favor do sul-mato-grossense. Eu acredito que o Marum é extremamente trabalhador, é competente, tem conhecimento do Estado, né, tem conhecimento das políticas públicas e acho que vai poder contribuir muito para com o Estado, com o governo do Estado, para com os municípios, para com os prefeitos, enfim, acho que para o Mato Grosso do Sul a nomeação do Marum é uma conquista. Obrigado pela sua participação e a mensagem, né, desse final de ano aí para todos os ouvintes, para todos os sul-mato-grossenses. Eu quero aproveitar, né, a oportunidade. Eu acho que torcer para que esse sentimento que habita cada um de nós, né, que nós temos nesse período do ano, ele pudesse estar presente em todos os 365 dias do ano de 2018. E que as pessoas tenham nesse momento o momento da reflexão sobre o ano, da grande reflexão da vida de cada um de nós, que possamos valorizar aquilo que efetivamente tem valor nas nossas vidas, né? Que é a amizade, o sentimento do amor, da gratidão, o sentimento do perdão e, acima de tudo, o sentimento da família. Natal, tradicionalmente, é uma festa da família, em que você valoriza, né, aquilo que tem valor realmente na vida de cada um de nós. Então eu quero desejar a todos os que nos ouvem neste momento um Feliz Natal, cheio de muita paz, de muita saúde, de muita harmonia, de muito amor, e que 2018 venha e seja um ano que nós possamos também, claro, a gente não tem a expectativa de que será um ano só de coisa boa, mas que nós possamos superar as dificuldades, porque se nós se tiver união, se tiver força de vontade, se tiver disposição das pessoas em construir um mundo melhor, com certeza nós o faremos em 2018. Então um grande abraço, muita disposição, muita vontade para todo mundo entrar 2018 com o desejo de construirmos a cada dia, a cada instante, a cada momento, um mundo melhor para se viver. Conversamos com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, Júnior Mock.